Gente, a graça e a paz do Senhor Jesus, espero que todos vocês estejam bem. Dando sequência ao nosso estudo do livro de Apocalipse, na última aula, pessoal, nós falamos em relação às 7 igrejas que estão na Ásia, que estavam na Ásia. E aí nós vimos que há diferentes interpretações nesse aspecto. Aí eu mostrei para vocês, né, as 4 interpretações, e aí eu gostaria de só frisar que para o nosso estudo, nós vamos crer que todas elas estão corretas. Então, todas se encaixam dentro da visão bíblica, enfim, para aquilo que nos move, que é o conhecimento da palavra de Deus. Pois bem, gente, então vamos hoje estudar 2 versículos do livro de Apocalipse. E aí a gente começa no versículo 5, falando aí que Jesus era, né, e é a fiel testemunha de tudo aquilo que foi feito em relação à obra de redenção na cruz do Calvário, enfim. E ele é a fiel testemunha da parte de Deus. Então, nós vemos lá em Filipenses, capítulo 2, dizendo que ele se esvaziou de toda a sua glória, não é? E ele veio aqui entre nós para ser essa fiel testemunha. Irmãos, imagina, aqui nós percebemos uma distância entre o caráter de Deus e o caráter do homem. De um lado, nós temos Jesus Cristo, que se esvazia de toda a sua glória, desce aqui, suja as fraldas, enfim, passa por toda a humilhação, suporta tudo de perturbação que vocês possam imaginar e já sabem, não é verdade? Do outro lado, nós temos o homem que está querendo glória para ele, né? E muitas vezes não quer abrir mão daquelas práticas que os afastam de Deus. Então, caráter de Jesus, caráter de Deus, abrir mão em favor de nós daquilo que é muito bom para ele, que era a glória, que é onde ele estava, para vir aqui. Caráter do homem, muitas vezes não deseja abrir mão daquilo que atrapalha a comunhão com o Senhor Jesus. Então, Deus enviou o Senhor Jesus como nossa fiel testemunha. Muitas vezes nós vemos os cristãos agente secreto, na verdade, do reino, ou seja, ele não se identifica como uma fiel testemunha. E até que ponto nós temos feito essa identificação com o nosso Senhor Jesus? Somos testemunhas vivas daquilo que ele fez e ainda vai fazer. Ele é também o primogênito dos mortos, vocês estão vendo aí, né? Então nós temos 2 textos. A gente tem aí 1 Coríntios capítulo 15, que fala que em Adão a morte entrou em todos os homens, e por meio de Jesus Cristo, o último Adão, a morte foi vencida, isto é, ele trouxe a ressurreição. Tudo isso por quê? Colossenses capítulo 1, versículos 17 e 18, diz que ele é antes de todas as coisas, né? E que ele é o primogênito dos mortos. Detalhe importante, gente, é o seguinte, nesse contexto, e até hoje, né? Mas imagine o seguinte, outras pessoas já tinham sido ressurretas. A Bíblia diz que no Antigo Testamento, né, nós temos homens que ressuscitaram, enfim, temos o filho da viúva de Naim, enfim, vários homens ressuscitaram, inclusive quando Jesus morreu na cruz. Agora, veja bem, muitos deles ressuscitaram, porém com Lázaro, né, em João capítulo 11, porém com um corpo corruptível. Jesus ressurgiu com um corpo incorruptível. E é esse corpo que nós teremos depois do arrebatamento da igreja. Então, ele é o primogênito dentre os mortos. E aí, a Bíblia vem citando ele como soberano dos reis da terra, isto é, aquele que tem uma supremacia incondicional e vai reinar, meu irmão, sobre toda a terra. A Bíblia fala que todo joelho vai se dobrar diante dele, as pessoas vão reconhecer que ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores. Então, a soberania dele, ninguém tira. Nós servimos alguém que é soberano, e nós temos que crer que ele, vamos dizer, tem poder para fazer tudo em nós e por meio de nós. Então, qual é a visão que nós temos tido de Deus, né? Ele é o soberano, ele que é a autoridade máxima, ele tem que ser o Senhor da nossa vida, de fato, né? Muitas vezes as pessoas enxergam Jesus só como Salvador, isto é, aquele que vai tirá-las do império das trevas, transportá-las para o reino do Filho de seu amor, conforme Colossenses 1,13,
né? E enchê-las de bênção e levá-las para a salvação. Sim, claro, isso é extremamente importante. Só que ele também é mestre, é aquele que nos ensina, e ele também é Senhor, não é? Aquele que tem o poder de mando, aquele que é o soberano. Então, ele aparece, gente, muito mais vezes como Senhor na Bíblia do que como mestre, como salvador. Então, nós temos que submeter à soberania dele e crer que ele vai reinar sobre todos e nós reinaremos com ele. Filipenses capítulo 2, versículos do 9 até o 11, depois vocês venham olhando. Aí vai dizer, ó, aquele que nos ama. No grego, gente, nós temos várias palavrinhas, né, algumas palavrinhas para essa palavra amor. Olha aí algumas delas, tá vendo? Do lado esquerdo ali você vê eros, que é o amor entre homem e mulher. Depois a gente vê filia, que é o amor de afeto. O storge, que é o familiar. E essa palavrinha ama, que está ali no Apocalipse, é o ágape, que tem o seu significado no seguinte, é um amor independente de. Esse é o amor de Deus por nós. Então, independente do que a gente faça, do que nós já fizemos, do que ainda nós vamos fazer, ele nos ama. É com esse amor que ele deseja que nós amemos também o próximo, sabe? Independente de. Romanos capítulo 8, versículo 28, gente, fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Só que aí essa palavrinha ama, do 8:28, é ágape. Isto é, todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, independente das circunstâncias. Então, se você tem dinheiro, você ama. Se você não tem, você ama. Se as coisas estão como desejamos, amamos. Se Deus nos fala um não, a gente continua amando. Na frustração também. Enfim, amamos independente de. Então, todas as coisas cooperam nesse contexto. Então, não é assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam de qualquer jeito Deus, que amam a Deus como amigo, por exemplo, que amam a Deus como storge, o amor de família, não. É aqueles que amam a Deus com ágape. Nós vemos uma demonstração disso, desse amor, né, do filia ali, amor de amigo, em João capítulo 21. Jesus pergunta para Pedro se ele ama ele com ágape. E Pedro responde que ama com storge, aliás, com filia. Né? Então, Jesus está perguntando para ele, olha, Pedro, você me ama independente de? E Pedro fala para ele, Senhor, olha, eu te amo como amigo. Sabe? Então é diferente. E aí a pergunta para nós é, como está o nosso amor para com Deus? Nós amamos independente de, gente? Como é que tá? A gente ama Deus só como amigo? Só como aquele que a gente vai atrás quando precisa? Olha o que ele fez por nós aí, ó. Tá vendo? Tudo em maior, né? Maior intensidade, maior condição, maior conquista, maior abrangência. O amor que foi derramado na cruz do Calvário é abrangente, todos estão inclusos nele, até aquelas pessoas que não querem saber de Deus, a cruz está alcançando ele, só tem que receber a graça e se entregar a Jesus para desfrutar desse amor. Então foi isso que ele fez por nós, não é? Tudo sobrando. Muitas vezes, quando vamos fazer alguma coisa para ele, a gente não faz o melhor nem o maior, não é? A gente simplesmente faz porque, não, Deus conhece meu coração e tudo, mas ele não, ele fez tudo da melhor forma possível. Então a gente vê lá, 1 João 3,16, que receber esse amor de Deus, que a Bíblia falou ali em Apocalipse, é ter uma experiência pessoal com ele. Na verdade, é ter esse contato mais próximo, ter essa revelação de que, independente das circunstâncias, Deus está conosco. Depois nós observamos ali que devemos ter a mesma atitude para com os demais. Então, vamos dizer, deveríamos trabalhar, gente, pelo menos na categoria retributiva, até mesmo que diz respeito ao evangelismo. Puxa vida, um dia alguém nos evangelizou por amor e nós fomos alcançados. Então, eu vou fazer a mesma coisa por uma outra pessoa. Que é o que está dizendo ali, ó, dar a nossa vida é uma reprodução da mesma atitude que Cristo fez por nós. E ali a gente vê, então, que esse amor tem que estar disponível para o outro, não somente para nós. Então, nós vemos um tempo em que esse amor ágape
têm se esfriado, as pessoas têm amado muito mais como amigo, amado como eros, não é? Que é o amor entre homem e mulher, e por aí vai. Então, o que Deus quer de nós é que a gente ame, independente de, para que todas as coisas cooperem para o nosso bem, porque foi assim e é assim que ele nos ama. Seguindo, pessoal, a gente vê, ó, nós somos libertos pelo seu sangue, não é? Essa expressão aparece aí nesses versículos que vocês estão vendo de Apocalipse, capítulo 5, e eu gostaria que nós meditássemos um pouco em relação a essa questão do sangue, no livro de Levítico, capítulo 17, gente. Ó, versículos 10 ao 14, que vai falar em relação ao sangue em si. Ele diz assim no 10, por exemplo, ó, fala: qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que comer algum sangue, contra ele me voltarei e o eliminarei do seu povo. Aí segue falando que a vida da carne está no sangue, que é o sangue que vai fazer expiação em virtude da vida, não é? Depois, no versículo 16, ele fala assim: portanto, a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso, tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de maneira nenhuma, porque a vida de toda a carne é o sangue, qualquer que o comer será eliminado. Né? Gente, no versículo 15 também ele fala a questão de caçar um animal. Né? Por que a gente mencionar isso aqui? Nós temos grupos religiosos que creem que nós não devemos doar sangue hoje em dia. Tá? E aí eles se pautam nesse versículo aqui, dentre outros. Só que a Bíblia não está falando de você não doar sangue. A Bíblia está falando de você comer o sangue ao natural. Tá? Por que Deus proíbe isso aqui? Primeiro, os povos que estavam ao redor de Israel, eles comiam sangue em sacrifício para os seus deuses. Outra coisa que eles faziam, quando caçavam um animal, por exemplo, um urso ou algum animal, eles bebiam aquele sangue porque acreditavam que eles iriam incorporar a força daquele animal. E aí Deus, por desejar ter um povo separado, ele falou: olha, eu não quero que vocês comam sangue. Né? Então, pessoal, não tem nada a ver com doar sangue, tá? Tem pessoas até que, lembrando que o sangue é natural, que ele está dizendo, né? Tem pessoas que não comem chouriço, né? Porque acha que é pecado, tá? E na verdade não é isso. Chouriço é um alimento industrializado, então não é aquele sangue natural que você está comendo. Então, para aqueles que gostam, meu irmão, fique em paz para comer, você não vai estar em pecado, tá? Particularmente não como porque não gosto, entendeu? Então, guarde isso. Se você receber pessoas na porta da sua casa, em algum momento você conversar com alguém que fala que não se deve doar sangue, você diz para ele que há um contexto por trás desses versículos devido a Deus querer um povo separado dos pagãos, assim que como ele deseja hoje, que a gente viva separado de determinadas práticas dos povos, né, das pessoas que nos cercam. Então, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Existem também outras práticas que Deus proibiu, como Levítico 19, 28, fala aqui, ó: pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. Tá vendo? Todas eram práticas. 20 e 24, de Levítico. Mas a vós outros vos tenho dito: em herança possuireis a sua terra, e vou-lo darei para possuirdes. Terra que manda leite e mel, eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. Tá vendo? Então Deus queria um povo separado. 26. Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. E no capítulo 18 de Deuteronômio, versículo 10, você vai ver Deus proibindo também eles de passarem os filhos deles no fogo. Então, Deus os libertou pelo seu sangue, correto? A maior doação de sangue foi feita na cruz do Calvário, então não temos o menor problema em doar sangue hoje para salvar a vida de quem quer que seja. Vamos seguindo. A gente tem aí, ó, nos libertou dos nossos pecados. Gente, algo que nós precisamos também aprender e crer hoje em dia é que nós não somos pecadores. Veja bem,
Pecador é aquele que vive na prática do pecado. E nós vemos essa crença muito forte dentro de nós, né? No nosso meio aí evangélico. Irmãos, o pecador não é convertido. Se você olhar ali, ó, Salmo 51, 13, você vai ver que a Bíblia fala que os pecadores se converterão a ti. Então, o pecador é aquele que vive na prática do pecado, ou seja, aquela pessoa que conta uma mentira porque gosta, aquela pessoa que vive praticando as obras da carne mencionadas lá em Gálatas, capítulo 5, do 19 até o 22 lá. Então, não somos pecadores. Vamos ver alguns versículos. Ó, Provérbios 11, 31. Nós somos libertos do pecado, nós não somos mais escravos dele. Entendeu? Nós pecamos? Claro que pecamos, mas não somos escravos. Nós pecamos todos os dias e mais de uma vez por dia, dependendo do nosso nível aí de comunhão com Deus. Então, nós éramos escravos do pecado. Hoje, nós não somos. 11:31 de Provérbios diz, ó, se o justo é punido na terra, quanto mais o perverso e o pecador. Então, você vê que ele faz uma distinção entre justos, que somos nós, e o perverso e pecador. Tá? Então, tá muito claro isso na palavra de Deus. Então, muitas vezes nós ouvimos orações, as pessoas falando, Senhor, nós somos pecadores e tal. Não, você não é pecador, eu também não sou. Nós pecamos sim, mas não somos pecadores. O fato de você fazer pão uma vez ou outra vez não significa que você é um padeiro. Legal? O fato de você dirigir não te faz um motorista profissional. Né? Vamos para Romanos capítulo 6, versículo 6, ó. Outro versículo também, que diz, ó, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado fosse destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravos, tá vendo? Estar no mundo significa ser pecador e escravo do pecado. E aí no versículo 14, ele diz, ó, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Tá? Porque não estáis debaixo da lei, sim da graça. Então, gente, veja bem, você não é mais dominado pelo pecado, meu irmão. Você não está mais preso nessa escravidão. Você está livre, você é uma pessoa justificada. Nós somos justos. E aí, quando você vai para 1 Pedro, aliás, capítulo 4, versículo 18, ele diz o seguinte: se é com dificuldade que o justo se salva, onde comparecerá o ímpio e pecador? Tá vendo? De novo ele faz uma distinção, ó. O justo vai passar por dificuldade. Vai passar por João 16:33. No mundo tereis aflições. Tede bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tá? Mas ele vai ter onde comparecer diante de Deus, ele vai ser salvo. Agora, o ímpio e pecador, esse não tem como, não é? A gente vê aí agora 1 João capítulo 3, versículo 9, outro versículo também, que diz que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Entendeu? Prática do pecado. Então, meu irmão, precisamos ter clareza, precisamos ter uma revelação mais profunda. Recomendo que você estude um pouco mais, e eu também, cada vez mais, né, a respeito de justificação pela fé. Então, nós somos justificados pelo sangue de Jesus Cristo. Somos justos. Romanos, ó, capítulo 5, gente, versículo 9, ele diz, ó, olha que interessante. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Ou seja, se você não é justo, você é pecador. E pecador não vai ser salvo da ira dele. Só os justificados. Depois a gente tem o versículo arrebatador de Romanos 5,19, que fala, ó, porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então, Adão desobedeceu, todo mundo que nasce hoje, nasce como pecador. Certo? A gente sabe que tem aquela questão da idade da inocência, tal, da criança, etc, etc. Mas, enfim, a criança nasce pecadora, vamos dizer assim. Tá? Todo mundo que nasce hoje, não é verdade? Agora, depois que ele entrega a vida para Jesus, ele não é mais pecador, ele se torna
justo, porque foi isso que Jesus Cristo veio fazer na cruz. Então, Adão pecou, todos nós nos tornamos pecadores. Jesus obedeceu até o fim, não é? Todos nós nos tornamos justos. Então, você é justificado pelo sangue de Jesus Cristo. É essa revelação que nós temos que ter. Seguindo, gente, vamos estudar mais um versículo aí. Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. Olha só, a Bíblia diz que ele nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Então, nós vemos lá, Êxodo capítulo 19, versículo 6, não é? A gente tem também 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. O Êxodo 19 fala que ele nos fez reino e sacerdote. O 1 Pedro diz que vós sois nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, há um objetivo para que a gente tenha sido feito sacerdócio real. Ou seja, a gente proclamar as virtudes do Senhor Jesus, não é? Então, gente, pensando em sacerdócio real, as funções dos sacerdotes eram 3: adoração, intercessão e evangelismo, vamos dizer, trazendo para o nosso contexto hoje, né? A nossa função é essa, até porque nós somos, segundo Coríntios 5:20, né? Nós somos embaixadores da parte de Cristo. 1 Timóteo 2:1 aí diz que nós temos que orar por todos os homens. Então, nós temos aí 3 funções: adoração, intercessão e evangelismo. Nós estamos recuperando, contribuindo para que o reino cresça, né? Exortando por meio da palavra para que as pessoas se entreguem para Jesus Cristo. Agora, olha só, ser sacerdote real implica também em eu exercer essa função, porque foi para isso que Deus me chamou. Então, não tem como, meu irmão, nós estarmos na categoria, fica difícil, nós estarmos na categoria de sacerdócio e não exercer a função para qual nós somos chamados. Né? Então, a gente precisa ter clareza, olha, eu tenho uma função, Deus me colocou, eu tenho chamado. Aquela pessoa que fala, eu não tenho chamado nenhum. Irmão, todos têm um chamado no reino de Deus, tem espaço para todo mundo trabalhar. Então, ó, no mínimo você tem 3 funções, que é a adoração, evangelismo e intercessão. Então, esses 3 chamados é para todo mundo. Né? Agora, eu queria acrescentar aqui uma 4ª função sacerdotal, que está lá em Levítico capítulo 6, versículos 12 e 13. Vamos voltar lá, no Antigo Testamento. Levítico 6, olha o que diz aqui, ó. Versículos 12 e 13, que fala, olha só a função do sacerdote aqui. Vamos lá. Uma delas, né? O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. Tá vendo? O sacerdote tinha uma função lá, assim nós temos hoje. E sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Então, o contexto aqui é de tabernáculo. O que Deus fez? Ele veio, acendeu lá o fogo no tabernáculo, e a função do sacerdote era manter esse fogo aceso cada manhã, continuamente. Assim também, gente, é a nossa vida. Não é? Deus, quando você se entrega para Ele, Ele vem, ó, acende um fogo dentro de você. Né? Você tem um altar. 1 Coríntios 6:19 diz que nós somos santuários de Deus. Agora, a nossa função sacerdotal, essa 4ª função que eu disse, é de manter esse fogo aceso, manter, sabe, a comunhão com Deus. Era obrigação do sacerdote. Assim também é a sua obrigação, meu irmão, colocar lenha nesse altar que você tem aí dentro de si próprio todos os dias, por meio da leitura da palavra, da meditação, da oração, e fazendo as coisas para Deus, servindo ao Senhor. Por isso que Romanos 12 diz que rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. Aqui, a lenha tinha que queimar em cima do holocausto, havia um sacrifício. Então, hoje, nós nos apresentamos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus por meio do nosso culto racional. E não nos deixemos, né, nos transformar, não nos deixemos transformar por esse século, mas que a gente possa renovar a nossa mente
constantemente. Então, a pergunta tem fogo aí no seu altar, meu irmão? O que eu e você estamos fazendo para poder manter esse fogo aceso? Porque essa é a função sua. Deus veio e acendeu o fogo em você. De repente você era fervoroso na palavra, você buscava, e aí talvez circunstâncias na sua vida foram te esfriando e tudo, você foi desanimando, né? E seu ministério já não é mais como era. Então, veja bem, o que Deus quer é isso para nós. Você é sacerdócio real, eu sou também. Nós temos um objetivo, temos funções, né? E uma delas é manter esse fogo aceso, servindo ao Senhor Jesus, né? Então, tem fogo aí, meu irmão? Como é que está o seu altar? Como está o meu altar? Como é que está a nossa vida? Todas as manhãs o sacerdote tinha que estar ali. Então, nós temos que ter um horário separado com Deus. De repente você trabalha fazendo turnos, né? Você não pode de manhã, mas você pode à tarde, ou você pode à noite. Então, o mais importante é a gente separar esse tempo para servir o Senhor Jesus e ter ali a comunhão com Ele, ter relacionamento, colocar fogo mesmo no nosso altar, sabe? Manter, aliás, o fogo ele já colocou, nós temos que manter o fogo aceso. O que a gente tem visto muitas vezes é que muita gente não tem fogo nem para ele, irmão. E ele quer acender o fogo do outro. Não, porque faz isso, faz aquilo, que não sei o que, não sei o que. Mas ó, e o seu altar, como é que tá? De repente tá só aquelas brasinhas lá com fumaça, sabe aquele final de fogueira que a gente vê? Tem gente que tá assim. Eu preciso de fogo na minha vida, eu preciso ser fervoroso. 1 Pedro capítulo 4, versículo 11, diz aqui, ó, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus supre, para que em todas essas coisas seja glorificado por meio de Jesus, a quem pertence a glória e o domínio para os séculos dos séculos. Então, nós temos que fazer as coisas, colocar lenha no nosso altar, para que a gente possa ter desejo de servir na igreja. Não, irmão, daqui a pouco nós vamos querer também não ficar mais na igreja, vamos desanimar. Não, eu vou ficar só vendo culto pela internet. Não é o suficiente, gente. Tá? Então, os cultos nas igrejas, meu irmão, são uma bênção, mas eles não são suficientes para manter o seu fogo aceso. Isso nós temos que fazer todos os dias, eu e você. Essa é a nossa parte. Tá? Então, vamos aproveitar o tempo, né, que Deus nos tem. Todos os dias, gente, Deus deposita para nós, a nossa poupança de vida, 1.440 minutos. Todos os dias, sabe? Então, que a gente possa usar pelo menos 10% desse tempo, 1% desse tempo, que dá aí 14 minutos, para poder colocar lenha no nosso altar. Porque, conforme diz Efésios 5,16, remindo o tempo. Por quê? Porque os dias são maus. E esse remir, pessoal, é o que vocês estão vendo ali, ó, significa o resgate de algo. Então, muitas vezes, tem partes do nosso tempo que está presa em determinadas práticas, nós estamos fazendo coisas que não estão acrescentando em nós. Então, nós temos que fazer o quê? Resgatar esse tempo perdido e começar a usar para colocar fogo na nossa vida, para começar nos dedicarmos mais à obra de Deus. O que você já fez para Deus hoje? O que eu já fiz para Deus hoje? Né? Seguindo aí, para encerrar, eu queria deixar essa frase para nós. Né? Então, se amas a vida, não desperdice o tempo, porque é dele que a vida é feita. Então, a gente tem que, sabe, aproveitar cada momento para estar na comunhão com Deus, para poder estar firme com o Senhor Jesus. Veja bem, eu encerro fazendo sempre aquele convite que você já sabe. Tá? Você que já está em Cristo, meu irmão, lembre, você é um embaixador da parte de Cristo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. No mundo natural, não se imagina um embaixador que não trabalha, que não está envolvido com a embaixada dele, não é verdade? No espiritual também, irmãos, não cabe, você precisa se envolver com a embaixada do reino, ver quais são as suas funções, tem todo um procedimento para que você realize, não é? Da mesma forma, a gente precisa olhar nessa perspectiva. Por quê? Porque nós somos sacerdócio real, 1 Pedro 2,9. Então, há um objetivo para que eu e você cumpramos o reino. Como é que está a sua vida, seu ministério? Tem fogo no seu altar? O que você tem feito para Deus? O que eu tenho feito para Deus? Então, vamos pensar nisso, gente. Vamos retomar aí, vamos estar ativos, porque os dias são maus. E você que ainda não entregou sua vida para Jesus Cristo, Romanos capítulo 8, versículo 9, diz que se alguém não tem o Espírito de Deus,
esse tal não é dele. Então, você precisa nascer de novo, entregar sua vida para Jesus, porque aí o Espírito Santo vem habitar dentro de você. E isso faz toda a diferença para você ter sabedoria no seu dia a dia e, acima de tudo, para que você conquiste a sua salvação, para que você tenha energia espiritual, para que você tenha forças para poder ter uma vida espiritual ativa. Se aproxime do teu Criador. Tá? Então, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, vá até algum líder espiritual, alguma pessoa que você sabe que é evangélica, fala, olha, eu quero ir à igreja, eu quero me entregar para Jesus Cristo, porque eu sei que os dias são maus, as coisas estão difíceis, e outra, acima disso, eu quero ser salvo. Eu quero saber corretamente onde eu vou passar a eternidade, eu quero estar na eternidade com Deus. Amém, gente? Fiquem na paz do Senhor Jesus. E vamos seguindo o nosso estudo. Até o próximo vídeo. Um abraço. Fiquem com Deus.